livres para adorar e adorar ao Criador. Algo que me fascina quando nós paramos e pensamos a respeito de nós mesmos é o quão complexo nós somos. Nós somos extremamente complexos. Eu fico imaginando o Salmo 139, quando o salmista diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que faz essas coisas, o Deus que cria coisas maravilhosas, abre uma porta para nós entendermos um pouquinho da grandeza do seu ser. Eu fico impressionado porque quando nós olhamos, por exemplo, o ser humano, eu e você somos feitos basicamente por informação. Dentro das nossas células existe um código genético muito pequeno, são 3.164.700.000 letras perfeitamente organizadas na ordem certa, informação literalmente unidimensional, em uma direção só, que produz informação em 3 dimensões: proteínas, enzimas, células, ossos, órgãos, você e eu. E todo esse negócio guardado num negocinho muito fininho, que nós chamamos de DNA. Aproximadamente um fiozinho de 2,10 metros de altura, com diâmetro de 2 nanômetros, guarda toda essa informação. E para você entender o que são 2 nanômetros, pegue uma régua de 1 milímetro, pegue 1 milímetro apenas, divida-o em 1000 pedacinhos, segure um pedacinho, daí divida esse um pedacinho, que é 1 milésimo de milímetro, em outros 1000 pedacinhos, e pegue 2, isso são 2 nanômetros. Para quem estuda isso e conhece a Deus, o que a gente pode falar? É um grande Deus, é um Deus de muita sabedoria. No entanto, como eu mencionei, nós vivemos dias muito interessantes, porque nós temos sido bombardeados de todas as direções que vida surgiu por acaso, e que o universo veio à existência por um mero e simples acaso. Lá no passado distante, há aproximadamente quase 14 bilhões de anos atrás, segundo a teoria do Big Bang, teria havido um Big Bang. E tudo que existe veio à existência por um mero e simples acaso. Então nós ficamos muito impressionados com isso. E se você tentar dizer que essa ideia não faz sentido, você será refutado, ou pelo menos tratado como alguém de um outro planeta, que não estuda, não conhece a ciência. Porque afinal de contas, quem não acredita na teoria do Big Bang? Tem um aqui que não acredita. Espero que tenham outros aí que não acreditam. Eu fico impressionado em saber como que uma grande explosão teria produzido tudo isso. Se isso fosse algo real, por que a gente gasta tempo com pessoas fazendo projetos, arquitetos, engenheiros e coisas e tal? Basta colocar um monte de cimento, concreto, areia, um monte de ferro, toneladas de sei lá o que, molha, coloca água por cima, põe dinamite embaixo e explode, que os prédios vão acontecer. Não há necessidade de tanto esforço mental e intelectual para pensar e planejar e decidir e medir e calcular. A experiência que nós temos é que por acaso coisas não acontecem. Essa é a nossa experiência. Essa experiência dentro da área da ciência, da engenharia e dentro de qualquer área. O acaso nunca produziu nada. No entanto, quando nós tratamos dessas questões, nós percebemos que muitas vezes as pessoas ficam tão impressionadas, eles passam tanto essa informação, que simplesmente nós começamos a acreditar que o nada, o acaso, produziu tudo isso que nós temos ao nosso redor. Essa semana, por exemplo, ontem mais especificamente, na CNN saiu uma reportagem muito interessante, que já estava circulando há alguns dias por aí, que cientistas criaram um organismo vivo. Essa é uma frase muito interessante, eu sei que é o tema da matéria, mas é propaganda enganosa isso daí. Porque no fundo o que aconteceu, o mecanismo mais ou menos foi o seguinte: eles pegaram uma bactéria
estudaram o genoma, copiaram toda a informação do genoma. Depois que copiaram a informação do genoma, fizeram um outro genoma baseado naquele primeiro, colocaram mais algumas coisinhas, só por exemplo o nome de quem fez a cópia, e colocaram dentro de uma bactéria, e essa bactéria voltou a funcionar. Bom, eles primeiro não criaram a bactéria, eles só criaram a informação. E não criaram a informação, eles copiaram a informação. Dentro da terminologia técnica que nós temos, isso é plágio. Ou seja, você copiar uma informação e colocar o seu nome como autor é plágio. O autor, que não foi a natureza, colocou a informação naquela bactéria. O que os cientistas fizeram foi apenas copiar, fazer uma cópia sintética daquela informação. Foi um grande avanço científico, sem dúvida. É impressionante o que Deus tem nos dado capacidade de fazer. Eu não estou em nada diminuindo o que foi feito. Eu só estou dizendo que os autores não podem dizer que eles são os autores do código, porque eles não criaram o código. É interessante porque duas pessoas tratando desse evento disseram o seguinte. Uma delas foi o próprio criador dessa bactéria. Bom, é interessante porque atualmente tudo é artificial, agora a gente tem até bactéria artificial. Então logo logo nós vamos ter seres humanos artificiais também por aí. Mas de qualquer forma, Dr. Venter disse o seguinte: definitivamente não criamos vida do nada, porque usamos uma célula pré-existente para receber o genoma sintético. Criamos sim a primeira célula sintética. Nem a célula que eles usaram era deles, já era de alguém que tinha sido produzido, ou seja, um organismo vivo já estava ali. Segunda, Dr. Ellington disse o seguinte: a questão se foi criada vida ou não é filosófica, porque do ponto de vista científico não existe diferença biológica entre uma bactéria sintética e uma natural. Eu creio que nós estamos começando uma época nova em termos de pensamento. Afinal de contas, quem nós estamos tentando ser? O que nós estamos tentando provar como seres humanos? Nós vivemos diante de uma sociedade muito interessante, em que procuramos ser pessoas alegres, felizes, e no fundo nós não temos respostas para as questões básicas da vida. O que somos nós? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde estamos indo? O que estamos fazendo aqui? Nós não sabemos responder essas perguntas. E muitos esperam que a ciência possa ajudar nisso. A ciência responde muitas questões, é verdade, mas ela não tem como responder as questões fundamentais da vida. Ciência tem uma função, tem uma grande função. Eu vejo aqui um grupo muito grande de jovens. Eu espero que muitos de vocês estejam na universidade estudando, se aprimorando, aprendendo, mas espero que a universidade não tire aquilo que mais precioso uma pessoa pode ter, que é crer em Deus. Essa é a parte mais importante, é crer naquele que fez todas as coisas para o louvor da sua glória. E aqueles que se voltam para a área de ciência precisam entender, e nós precisamos entender como um todo, que a ciência não leva o homem a Deus. Não é o papel da ciência esse. Ciência nunca teve como propósito da parte do Senhor Deus em estabelecê-la, fazer com que nós chegássemos ao conhecimento de Deus. A ciência foi criada para um outro propósito. A ciência, de uma forma geral, ela não somente nos ajuda a compreender um pouquinho mais a respeito da grandeza do Senhor Deus, mas também ela nos ajuda a entender questões difíceis, conceitos muito difíceis que a Bíblia tem. Eu creio que um dos conceitos mais difíceis, que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande, é entender justamente essa questão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Geralmente, amigos meus, no princípio, dentro da área de laboratório, eles questionavam muito isso. Porque eles diziam o seguinte: você crê que Deus é um só? Eu falo, sim, eu creio que Deus é um só. Mas eles me perguntavam o seguinte: Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai é Deus? Sim, Ele é Deus. O Filho é Deus? Sim, Ele é Deus. E o Espírito Santo é Deus? Sim, também é Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, como é que você pode dizer que você crê em um Deus? Porque é só fazer a conta, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Falei assim, peraí, vocês não entenderam nada, vamos resolver a coisa de uma forma mais simples. E a ciência pode nos ajudar um pouquinho. Pensa no tempo.
Passado é tempo? É. Presente é tempo? É. Futuro é tempo? É. O futuro é o passado? Não. O passado é o presente? Não. O presente é o futuro? Não. Mas o tempo é tempo. Só tem um tempo. Eu creio que Deus deixou algumas coisas aí na natureza para que nós pudéssemos entender um pouquinho melhor quem Ele é. Se bem que é um exemplo limitado. Não dá para expressar a totalidade da pessoa dele. Uma outra área que é muito interessante, questão de espaço. Largura, altura e profundidade. Largura é espaço? É. Altura é espaço? É. Profundidade é espaço? É. Mas a largura é a altura? Não. Altura é a profundidade? Não. Profundidade? Não. São três coisas diferentes. Mas cada uma delas é espaço, e o espaço não existe se não houver uma delas presente. Três? Não. O espaço. Então nós começamos a entender um pouquinho conceitos difíceis de uma forma clara. Mas aí o pessoal fala, tá, tudo bem, já entendi como é que funciona. Então, espaço, 3 dimensões, o tempo, 3. Eu falei, é interessante porque tudo no mundo é a base 3, né? Você já percebeu? Para onde a gente olhar, são 3. Se você pegar um banquinho, quiser fazer um banquinho, qual o menor número de pernas necessárias para que o banquinho fique estável? 3. Quais são as partículas elementares de um átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. 3. Por que será que tudo na natureza, a base é 3? Pode ser uma mera coincidência, porque o nosso Deus é um Deus triuno. Base 3. Tudo ao que nós olhamos é 3. Agora, resolvendo o problema que Deus é um só. Porque, afinal de contas, isso cria um grande problema para as pessoas. A gente quer deixar um pouquinho mais simples e mais claro. Imagine um cubo. Cada aresta do cubo, o valor seja 1. Para eu definir o cubo na sua totalidade, eu faço o quê? Somo 1 mais 1 mais 1? Não, eu preciso do volume do cubo. O volume do cubo é dado por 1 vezes 1 vezes 1, cujo resultado é 1. Deus nos dá exemplos para que nós venhamos a entender um pouquinho da grandeza da sua pessoa. E quando nós olhamos a ciência, nós não podemos perder de vista o que é a ciência. No fundo, ao olharmos toda a natureza criada pelo Senhor Deus, nós somos como que crianças brincando na praia, molhando o pé na água e achando que nós entendemos alguma coisa. Porque pensa bem, ao olharmos esse nosso planeta, contemplarmos um pouco a grandeza e a beleza de todo ele, nós temos um sol brilhando ali fora, e perto desse sol nós temos uma quantidade de pelo menos 8 planetas ao redor deles. Um deles é a nossa Terra. E o nosso Sol é apenas uma estrelinha no meio das muitas estrelas da Via Láctea. E essas estrelinhas fazem parte de uma única galáxia dentro de um universo repleto de galáxias. Para onde nós olharmos, são pequenos grupos. E se olharmos esses pequenos grupos, uma foto como essa, você está vendo apenas cada um desses pontinhos, que é uma coisa absurda ali atrás. Esses pontinhos não são literalmente estrelas, são galáxias. Cada galáxia possui centenas de bilhões de estrelas. E são centenas de bilhões de galáxias espalhadas aí por esse universo afora. Portanto, quando nós paramos e refletimos um pouco sobre isso, eu gostaria de tratar dessa área que Deus se revela como Criador. Ele é o Criador. Então existem 3 perguntas muito interessantes na Bíblia que eu gostaria de tratar nessa primeira fase com vocês, para nós pensarmos um pouquinho. A primeira é, quem é semelhante a Ele? Ou seja, quem é semelhante a Deus? A segunda pergunta é, quem é capaz de fazer o que Deus faz? A terceira, quem somos nós diante dele? São 3 perguntas muito importantes que são feitas diretamente da própria Bíblia. Essa primeira pergunta, quem é semelhante a Deus, vem de um texto muito bonito do livro de Isaías, capítulo 40, versos 25 e 26. Deus diz o seguinte: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma sequer vem a faltar.
Agora, vamos entender um pouquinho o que Deus está dizendo nessa passagem. Muitas pessoas, quando olham para o céu e veem o sol, eles olham aquele sol de um ponto de vista meio romântico, meio bonito, assim, sabe? O pôr do sol, o nascer do sol. Deixa-me colocar de uma outra forma, para a gente poder olhar um pouquinho. O sol, na verdade, é uma grande estrela. Por falar nisso, se você olhar do ponto aqui do lado esquerdo seu no sol, tem 2 pontinhos na frente do sol. Não sei se você consegue ver. O pontinho maior é a estação espacial. O pontinho menor do lado esquerdo, que é um pixelzinho ali, é o ônibus espacial que estava chegando. Então dá para perceber um pouquinho dos dois ali nessa foto. É um pontinho, parece uma sujeirinha no meio do Sol, mas não é. O Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1.400.000 quilômetros de diâmetro. A massa do Sol é de aproximadamente 2 milhões de trilhões de quilogramas. Se você não tem ideia do quanto é isso, é pesado pra caramba. A luminosidade, só para você ter uma noção da luminosidade do Sol, se você pegar lâmpadas de 100 watts, você precisaria de um número maior de lâmpadas de 100 watts do que o número de todos os grãos de areia que tem nesse planeta para poder produzir a mesma luminosidade que o Sol produz. Dá para imaginar, se cada grãozinho de areia fosse uma lâmpadazinha de 100 watts, ainda a gente não estaria produzindo a luminosidade que o Sol produz. É impressionante porque o Sol transforma 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo. Essa é a estrelinha que nós estamos falando. Esse é o Sol. Mas muitas vezes nós não temos uma noção do que é uma estrela, da grandeza, do tamanho. Quando nós comparamos, por exemplo, o Sol, como vocês estão vendo aqui, ali tem um pontinho que ficou atrás da bateria, bem lá embaixo. É um pontinho pequenininho, é um pixel no meio dessa imagem aí. Aquele pixel pequenininho é o que nós chamamos de Terra. Nós não somos praticamente nada comparado com o tamanho de uma estrela. Quando nós olhamos toda essa beleza do céu, nós ficamos apenas impressionados vendo pontinhos lá em cima, que nós chamamos de estrelas. Nosso Sol é uma delas.